Hoje é dia 25 de abril, dia de São Marcos, autor do segundo evangelho, que conheceu Jesus quando ainda era menino, em cuja casa foi instituída a Eucaristia. Este é o canal Encontrando com Deus, onde você se encontra com Deus através da escuta do evangelho diário, dos salmos e das várias orações que a igreja nos ensina. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. João Marcos era judeu de Jerusalém e era ainda menino quando Jesus morreu e ressuscitou. Não há relatos sobre seu pai, mas sua mãe é citada no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Ela é conhecida como Maria, mãe de João Marcos, ou Maria de Jerusalém. A tradição diz que João Marcos foi batizado por Pedro, de quem era discípulo. Marcos também era sobrinho de Barnabé, companheiro de Paulo em várias viagens apostólicas pelo Oriente Médio e Europa. Por isso, deve ter conhecido todos os apóstolos e os grandes evangelizadores da igreja primitiva. Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele conheceu Jesus, mas não chegou a ser seu discípulo, pois era muito criança. A tradição nos diz que a última ceia, onde foi instituída a Eucaristia, foi celebrada na casa de Marcos. Foi também lá que Maria e os apóstolos receberam a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela descrição da casa no Atos dos Apóstolos, deduz-se que a família de Marcos era bem financeiramente. Marcos ainda era criança quando sua casa passou a ser o local de reunião dos primeiros cristãos. Mais tarde, já jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma, onde começou a escrever sobre a vida de Jesus. Este escrito se tornou o segundo evangelho. Em Roma, Marcos também prestou serviços a Paulo, quando este esteve preso pela primeira vez. E quando Paulo foi preso novamente, escreveu uma carta a Timóteo pedindo que levasse Marcos até Roma para ajudá-lo na missão apostólica. O evangelho escrito por Marcos é mais curto que os demais, mas traz a visão de quem acompanhou a paixão e os sofrimentos de Jesus quando era apenas um menino. Marcos quis mostrar a glória de Deus revelada em Jesus e sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. Ele se baseou no que ouviu diretamente de Pedro, que aprovou seu manuscrito e ordenou que fosse lido em todas as igrejas. São Marcos é simbolizado por um leão, porque começa seu evangelho apresentando a missão do profeta João Batista, que ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Nos tempos primitivos, era o leão que habitava os desertos e seus rugidos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão. Após a morte de Pedro e Paulo, Marcos partiu em missão apostólica levando seu manuscrito. Segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre, depois foi para a Ásia Menor e depois ao Egito, pregando especialmente em Alexandria, onde fundou uma das igrejas que mais cresceram. A tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa festa de Páscoa, quando celebrava o partir do pão, que era como os primeiros discípulos chamavam a celebração da Santa Missa. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje elas estão guardadas na Catedral de São Marcos, em Veneza, que a partir do ano 828 assumiu São Marcos como seu padroeiro. São Marcos, rogai por nós. Oração a São Marcos, evangelista. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos as bênçãos e graças necessárias para a nossa salvação, pela intercessão poderosíssima do evangelista São Marcos. Tudo isso vos pedimos, Pai Celeste,
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.